O senhor Joaquim Levy é diretor superintendente do Bradesco Asset Management, ABRAM. Ele é doutor pela Universidade de Chicago e mestre pela Fundação Getúlio Vargas, tendo várias experiências na iniciativa privada, como engenheiro, no governo, onde foi secretário do Tesouro Nacional no primeiro governo Lula e secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro entre 2007 e 2010, assim como instituições financeiras multilaterais, onde foi vice-presidente de finanças do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e funcionário do FMI. Com vocês, então, senhor Joaquim Levy. Boa tarde. Sim, tem uma apresentaçãozinha. Boa tarde. Eu estou incumbido de falar sobre como engajar o governo nos desafios do mercado de capitais. Eu acho que é uma questão oportuna, porque certamente o governo tem interesse de ser engajado em conversar, em entender, em responder a esses desafios. Eu acho que não é surpresa para ninguém que no ambiente em que as taxas de juros são mais baixas, vai haver uma demanda do investidor por papéis, por alternativas de investimento, quer sejam na renda variável, quer seja na renda fixa, e para isso funcionar, certamente tem que se lidar com uma porção de itens que permitam realmente aproveitar essa oportunidade para o mercado de capitais no Brasil alcançar o nível, a diversidade, a profundidade que todos nós achamos que ele deve ter e acreditamos que ele pode ter. Eu acho que hoje já há maneiras não só do engajar o mercado de capitais, mas também o governo engajar as pessoas e as instituições do mercado de capitais. Eu acho que hoje, se nós olharmos em várias das instituições públicas, há esse nível de engajamento. Eu vou citar simplesmente um exemplo que cada vez é mais frequente, é mais utilizado e tem mais consistência por parte do governo. Por exemplo, o mecanismo de audiência pública da CVM. É uma maneira, cada vez que há alguma mudança, cada vez que há uma questão a ser encaminhada, esse mecanismo permite que, na verdade, todos os participantes do mercado de capitais se engajem em enfrentar o desafio, encontrar alternativas e, em geral, a resposta a essas audiências públicas tem sido positivas, com realmente o desenvolvimento de, às vezes, mudanças, ajustes que se mostram depois extremamente importantes e úteis. Então, acho que esse tipo de caminho institucional, que vem sendo usado com muito sucesso pela CVM, por exemplo, é uma maneira de haver esse engajamento. Além disso, eu acho que nós temos visto, varia de governo para governo, varia de assunto para assunto, uma disposição do governo de ouvir as propostas do setor privado. Eu acho que, nesse sentido, é muito importante que também o setor privado, o mercado de capital, saiba articular as suas propostas. Eu acho que, até da minha experiência, alguns podem saber que eu já estive do outro lado, por assim dizer, no governo. É muito importante quando o setor privado é capaz de articular o que ele acha que é importante, qual é a prioridade, o que tem que ser feito. E aí também nós temos, experiências no passado que eu acho que são bons guias. Há 10 anos atrás, aquele plano do mercado de capitais, eu acho que teve um papel muito importante para o desenvolvimento de uma série de iniciativas, servir de espinha dorsal para uma estratégia, inclusive no momento de mudança de governo, e acho que hoje há algumas instituições, eu vejo aqui o BRAIN, aqui, né,
é um dos mecanismos que a gente tem de maneira estruturada, institucional, sistemática, estar engajando o governo. Eu acho que as nossas outras associações, eu participo da Ambima, outros participam de outras associações, são a maneira, num regime democrático, da gente estar engajando também o governo, sem prejuízo de iniciativas próprias. Eu acho que, como foi dito até há pouco, o engajamento existe também através de sinais. Eu acho que o sinal de preço, particularmente quando a gente pensa no mercado de ações, é um sinal poderoso. Quando há confiança, quando se permite o ingresso de novos atores, quando há uma política bem estabelecida e também, obviamente, o ambiente da economia favorável, a gente já viu evoluções da Bolsa muito significativas, né? O presidente Mariano aqui testemunha também na época do governo Lula, o crescimento que teve a multiplicação da capitalização da Bolsa e com isso, com tudo que isso significa em termos vamos dizer assim, desinibir as empresas para elas quererem entrar em Bolsa. Eu acho que esse fenômeno e também a nossa sinalização, enquanto membros do mercado de capitais, sobre a qualidade da governança, que é o tema da MEC e dessa reunião, eu acho que ela vai ser cada vez mais importante também com o crescimento do mercado de crédito. O mercado de capitais não é apenas ações, também é crédito, e eu acho que aí a qualidade de crédito vai ser um tema cada vez mais observado e a qualidade da gestão das empresas tem um enorme peso. Então, eu acho que nós vamos estar assistindo a uma valorização desse tema da governança e ter isto como uma prioridade e trazendo isso sempre à frente da imagem do governo, eu acho que é uma maneira muito boa, positiva, de a gente estar mostrando o nosso engajamento. Em particular, também gostaria de comentar que hoje, nós, mercado de capitais, vemos um alinhamento de interesses da parte do governo, até pela necessidade de financiamento de todas as obras, que tem um potencial muito positivo. Acho que o próprio BNDES, não estou falando aqui nenhum segredo, tem dado sinais de um interesse de ampliar esse engajamento, porque ele entende que ele não vai ter balance sheet para resolver sozinho toda essa agenda de investimento que é absolutamente essencial para o crescimento do Brasil e para os próprios objetivos do governo. Então, eu acho que um primeiro item para garantir esse engajamento é certamente, de maneira sistemática, contínua, pedagógica, estar lembrando de que não há substituto, e muito menos para o futuro não haverá substitutos para o mercado de capitais no financiamento da economia brasileira. E, em particular, com todas as medidas que a gente vê aí a nível internacional em termos de própria regulação de bancos, também vai haver espaço para os bancos continuarem financiando, mas também para o mercado de capital fazer o financiamento direto para as empresas, quer através da renda variável, quer através da renda fixa. Então, essa é uma primeira mensagem que eu acho muito importante de ser repetida de maneira sistemática, se há um desejo de se engajar o governo. Eu tenho alguns slidezinhos, eu não sei como é que a gente faz para eles voltarem à tela, mas que eu acho que ilustram alguns pontos aqui que eu estou querendo fazer e podem ser interessantes de passar. Como é que ele anda aqui? Alguém pode passar o slide para mim? É que ele não está respondendo. Alô?
Aqui. Bom, o primeiro item que eu acho que é importante quando a gente fala de mercado de capitais, quando a gente olha para frente, é o seguinte: o governo, por boas razões, tomou uma série de medidas há 2 anos atrás para esfriar o crescimento da economia. A gente vinha crescendo a 10% ao ano, isso era insustentável, e houve um conjunto de medidas que foram amplamente anunciadas na época, mas a política monetária que primeiro subiu, com a taxa de juros, a gente vê ali, mas também todas as medidas macroprudenciais, aumento de depósitos compulsórios, aumento de exigência de capital, aumento de pagamentos mínimos em cartão, o próprio salário mínimo em 2011 cresceu, praticamente não teve crescimento real, a política fiscal até recentemente era bastante conservadora e obviamente a condição mundial também era uma condição que sofreu vários impactos negativos em 2011. Então, quando a gente vê esse cenário em algum sentido até policy induced, quer dizer, consequência de uma decisão do governo de, num ambiente extremamente, vamos dizer, frágil internacionalmente, não criar desequilíbrios na economia e esfriar um pouco a economia, segurar a inflação, evitar que o balanço de pagamentos entrasse em colapso, é natural que a economia tivesse dado uma desacelerada, que a gente viu até recentemente acontecendo. Esse agora voltou para trás. Quem está comandando isso, hein? Então passa o próximo, e quem quer que seja o próximo. Agora, a boa notícia é que agora a economia está voltando, tá certo? Depois de um ano de queda da taxa de juros, uma posição fiscal mais, vamos dizer assim, expansionista, a gente já começa a pegar uma série de indicadores de que a economia realmente está recuperando, não é só um mês, e eu acho que isso vai se sustentar por uns tantos semestres. Por que eu estou falando esse desvio aqui de discussão econômica? Porque eu acho que as consequências disso para o mercado de capitais serão muito importantes. Na medida em que nós tivemos um par de semestres com a economia crescendo, o efeito na Bolsa de Valores vai ser muito positivo. E a consequência disso provavelmente vai ser entusiasmar várias pessoas que estão aguardando, várias companhias que estão aguardando para entrar no mercado, começarem a considerar efetivamente a entrada no mercado. Esta é uma segunda mensagem que eu acho muito importante se a gente está querendo engajar o governo. Este é um momento que pode ser extremamente favorável para a Bolsa. Este é um momento que pode ser extremamente favorável para o mercado de capitais, porque com o impulso da economia, até uma certa melhora na conjuntura internacional, hoje a Bolsa voltou a cair, mas enfim, a tendência internacionalmente, mas a tendência é de melhora, de alívio, é um momento em que a gente pode ter um desafogo no mercado de capitais, e é importante o governo estar atento para dar um apoio para que essas condições se materializem realmente numa fase muito boa, numa fase que permita estar financiando as empresas e criando riqueza no país. Adiante. A terceira mensagem, eu acho que é ligada a essa, que é o seguinte: não vamos ter crescimento se nós não cuidarmos bem da poupança. Aqui eu botei um grafiquinho que a maior parte das pessoas não conseguirá ver, mas indica a composição da poupança de vários países, a maior parte deles da OCDE. O Brasil ainda não é formalmente da OCDE, mas também pode ser uma boa agenda para a gente engajar o governo, de a gente entrar na OCDE, porque é um momento muito favorável e pode ter um impacto extremamente positivo no nosso mercado de capitais, porque apesar de toda a evolução da nossa economia, a gente ainda é visto como emergente, como uma classe à parte por muitos investidores do mundo. Quem viaja, quem vai investidores de países envolvidos, sente que ainda há muitas barreiras, principalmente para investidores institucionais, de investir no Brasil, apesar de toda a nossa qualidade, porque nós não estamos na OCDE. E hoje nós temos condições de entrar na OCDE em condições muito favoráveis ao Brasil, sem exigência de fazer nada que a gente não queira. Então, também aí na lista dos engajamentos pode ser considerado. Mas o ponto é que nós, olhando a comparação dos países, certamente a condição de poupança no Brasil melhorou
mas ainda precisa melhorar mais. E a maneira de estimular a poupança é realmente dando condições favoráveis ao mercado de capitais, de tal maneira que as pessoas, na hora que elas comparam entre consumo e investimento, elas tenham incentivos a estarem investindo mais. Este é um processo que vai acontecer de maneira natural. E o governo é mais uma questão de aproveitar. Por quê? Porque tanto por causa da demografia, quanto por conta do aumento da renda, quando você não precisa mais só comprar geladeira, você começa a pensar em comprar outras coisas, que podem ser um seguro, que podem ser um investimento num fundo de investimento ou outros ativos financeiros. Isso é natural. E principalmente quando a gente vê a população, hoje a gente está entrando no momento de máximo da nossa população em idade ativa. Então este é o momento em que o Brasil deve começar também a ter um crescimento da poupança. Mais uma vez, é uma questão de aproveitar essas condições favoráveis, assim como no item anterior eu falava da questão cíclica, de que a gente está entrando na fase ascendente do cíclico, olhando no ponto de vista mais estrutural, incentivar a poupança de tal maneira que a gente, não digo que a gente vai chegar a uma Coreia ou uma Suécia, mas que a gente tenha mais recursos destinados ao investimento para poder se alcançar os objetivos de um crescimento sustentado aí de 4,5%. Adiante. A consequência disso é, como eu mencionei, tem uma possibilidade de upside enorme. Uma coisa bacana em gráficos de preço é que, dependendo do momento que você escolhe a base, você pode realçar certos pontos. Aqui, eu escolhi a base 2001, 2002, tá certo? Quando a gente vê isso, a gente vê que a Bolsa Brasileira foi a que mais subiu. E apesar de todos os pesares, mais ou menos vem sustentando, ou vinha pelo menos até recentemente sustentando no nível de picos. A gente vê mais recentemente, realmente, ainda não retomou a vitalidade que ela já teve no passado. Mas eu acho que esse gráfico, se não ilustrativo, pelo menos inspirador do que a gente pode esperar. É óbvio que a condição mundial, da economia mundial hoje, não é que nem em 2004, 2008. Mas ainda assim, certamente, pelas razões que eu comentei, cíclicas e estruturais, o upside é muito grande. Temos que engajar o governo em aproveitar isso. Aproveitar dando segurança ao investidor, tanto em termos de proteção ao investidor, quanto também, quase quem pode dizer, proteção às empresas, um ambiente de segurança para as próprias empresas. Adiante. O que a gente tem que evitar? Eu acho que o que a gente tem que evitar é que o investidor tenha medo do mercado de capitais, tá certo? Ele não pode ter medo de vampiros ou algo nesse gênero. A gente tem que combater os vampiros. Infelizmente ainda existem, pelo menos nós na indústria de fundos convivemos com algo assim, alguns fantasmas que eu vou mostrar no slide seguinte. Então, nós não queremos esse cenário. Que é esses vampiros? Eu vou dar um exemplo. Isso aqui são os números de cotistas em fundos de ação. Eu acho que é importante lembrar sempre, está aqui o meu colega, o Herculano, que é o responsável pela renda variável lá na Bram, que os fundos de investimento são onde você tem o maior número de pessoas investindo na Bolsa. Só como elemento de consideração, a gente tem quase 2 milhões de investidores em fundos de investimento, aqui não é só o Bradesco, não, aqui é toda a indústria, certo? São dados da Ambima, que é aquela barrinha vermelha. Esses são investidores ativos e fundos de investimento. Não estou incluindo aqui quem investe em VGBL ou PGBL. Tá certo? E se a gente comparar esse número com alternativas, como por exemplo o número de pessoas que investem diretamente na Bolsa, através de corretor, a gente vê que é quase 3 vezes mais. Então, este é um grupo muito importante. E como eu digo, e isso é sensível para o governo. Na medida que você tem um aumento de rendas e mais pessoas começam a ser consumidores do mercado de capitais, consumidores de produtos financeiros, a gente vai chegar a um fenômeno que foi mais ou menos o que a gente viu no caso dos aeroportos, com quando, obviamente, o mercado de capitais seja muito melhor que os aeroportos estavam alguns anos atrás.
quando há 10 ou 15 anos atrás, problema de aeroporto, problema de viagem aérea, era problema de quem viajava a negócios, uma pequena fração da população. Nos últimos anos, com o crescimento da classe média, aeroporto passou a ser uma coisa experimentada por todo mundo. E aeroporto que não funciona passou a ser um problema que uma grande parte dos eleitores veem. Então, acho que é importante a gente trazer à baila e discutir o fato de que quando a gente fala que fortalecer o mercado de capitais é importante em termos de financiar as empresas, garantir o crescimento, tudo isso, isto é válido, isto é verdade. Mas há um outro aspecto que cada vez vai ser mais importante. Na medida que a gente vê a democratização da distribuição de renda, a capacidade das pessoas de estarem envolvidas no mercado de capitais, isto também, e é bom lembrar o governo quando a gente quer engajá-lo, isto também começa a afetar um grupo cada vez maior de famílias. Hoje, o número de famílias que, de uma maneira ou de outra, lida com produtos financeiros é provavelmente 3 ou 4 vezes maiores do que há 10 anos atrás. Ou seja, este passou a ser um tema não só de elite, mas um tema de interesse geral, na medida que a classe média começa a ser um fenômeno geral. E, portanto, ter atenção ao mercado de capitais, proteger a poupança, passa a ser uma coisa que vamos dizer assim, para o eleitor mediano, digamos assim, e, portanto, de grande impacto político. E onde que estariam, aqui um exemplo, se me permitirem a brincadeira, os vampiros? A gente vai ver que, surpreendentemente, tem mais cotistas do Fundo 157 do que cotista de verdade, vivos. Imagina que todo mundo sabe o que é um cotista de 157. São aqueles que investiram lá 30, 40 anos atrás e que nós continuamos mantendo toda a contabilidade, toda a informação, e de vez em quando chega lá o telefonema, chega o e-mail, que assim, abria a gaveta na escrivaninha do papai e descobria que havia um papel 1975. Ainda existe esse dinheiro e nós temos que dizer se existe ou não existe, a nossa responsabilidade. Muito bem, não tem problema nenhum, mas é pena que a maior parte dos investidores em ação sejam investidores que essencialmente não existem, porque são de uma era que o que a gente quer é aumentar a parte dos investidores que estão ativos, que são envolvidos, tanto, obviamente, através de fundos, quer através de outros mecanismos. Esta é uma mensagem extremamente importante de a gente engajar o governo. Adiante. E eu, só como um último pensamento, para dar um exemplo desse engajamento positivo, até hoje me botei bonito aqui com a gravata das Olimpíadas, tá certo? Porque eu acho que é exatamente um exemplo de um engajamento positivo. Eu tive a oportunidade, a honra de participar desse movimento que culminou com a escolha do Brasil para ser sede da Olimpíada de 2016. E ali eu acho que é um exemplo muito claro de como uma ideia extremamente importante foi articulada, tá certo? No começo tinha um pequeno grupo que estava lá cuidando, o COI. Depois eles conseguiram pegar o governo do Estado do Rio de Janeiro. Nós, no Estado do Rio de Janeiro, entendemos como, com algum esforço e sem ter que gastar muito dinheiro, a gente poderia ter uma coisa que teria uma enorme repercussão com efeitos em outras áreas da vida nacional. E aí houve um esforço de quê? De engajar, na época, o presidente Lula. E no momento que se conseguiu engajá-lo, entre as muitas coisas que ele fez, eu me lembro lá em Copenhague, a gente lá, ele passou 3 dias e falou com mais ou menos 150 líderes, porque lá é eleição também, né? Então cada país tem lá o seu coisa. Ele sentava, ficou lá no quartinho do hotel, tá certo? Dedicando o tempo dele, o charme dele, tá ouvindo gente tudo quanto era canto, sei lá, da Indonésia ao Burundi, ao Canadá, etc. Para quê? Para a gente alcançar uma coisa
que é importante, que vai afetar a vida de milhões de pessoas, tem um impacto popular, é evidente, e, além disso, criou uma dinâmica favorável ao Brasil extraordinária. Tá certo? Eu me lembro que eu sabia que ia ser bom, mas depois que houve a eleição, que foi escolha do Rio de Janeiro, o número de pessoas que começou a ligar, querendo saber e tal, excedeu em muito o que a gente poderia imaginar. E eu tenho certeza que o nosso mercado de capitais crescendo, a nossa bolsa com preços subindo, vai ser uma coisa que não só vai criar uma dinâmica completamente diferente para as empresas, por conta dos investidores locais, mas também tem um efeito de imagem do Brasil, um efeito de atração e de projeção do nosso país no resto do mundo, extraordinariamente positiva. E eu acho que essa é uma mensagem, assim como, pegando esse exemplo das Olimpíadas, que certamente não escapa e é totalmente alinhada aos interesses do governo. Então, o meu sentimento, tentando responder essa pergunta, como engajar o governo nos desafios do mercado de capitais, saber que o governo, na verdade, tem interesse de conversar. A gente tem que ter essa confiança. Eu acho que num país democrático no Brasil isso existe, e certamente a nível de várias instituições é a experiência diária que nós todos temos. 2, ter clareza no que são as nossas prioridades. Eventualmente ser capaz, talvez cada um na sua área, de desenvolver um real plano, saber estabelecer prioridades de tal maneira que você possa levar e articular essas prioridades, que é uma das coisas fundamentais para engajar alguém. E, como nós todos, que de vez em quando temos que vender os nossos produtos de uma maneira ou de outra, sabemos, para engajar, a gente tem que ser capaz de mostrar como aquilo também vai atender às expectativas, às necessidades do outro. E então a gente também tem que ser capaz de traduzir as consequências, as vantagens, os benefícios do crescimento dos mercados de capitais para o governo, numa linguagem tanto de objetivos de crescimento da economia, quanto de resposta popular, satisfação de bem-estar popular, por estar aumentando as possibilidades de consumo e de renda das pessoas, e, finalmente, também como a própria visão do Brasil e como isso tem um efeito, vamos dizer, quase que de bola de neve. Então, é muito simples, por assim dizer, mas que eu acho que se a gente se dedicar, a gente certamente vai conseguir aproveitar esse bom momento, esse ano que tem possibilidades bastante favoráveis para a Bolsa e também para a renda fixa, engajando o governo e acelerando as coisas que a gente acha que precisam ser feitas para o mercado de capitais se desenvolver na velocidade que o Brasil merece e o Brasil precisa. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor Joaquim Levy, pela excelente apresentação. Nós ainda temos 5 minutos reservados para perguntas da plateia. Por favor, fiquem à vontade para levantar as mãos. As nossas recepcionistas vão levar os microfones até os senhores. Podem ficar à vontade. Ok, muito bem, então, não teremos perguntas. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns pela excelente apresentação.